amante alienígena havia exposto seus tesouros, um teste astuto para seu guarda-costas humano. À medida que ele se aproximava, ela o pegou em flagrante. Com sua pele azulada brilhando na luz tênue, ela estava na janela de seu quarto privado, olhando para o vazio infinito, onde inúmeras estrelas cintilavam como sonhos distantes. Seu cabelo branco como a neve caía graciosamente pelas costas, criando um contraste marcante com o rico vestido esmeralda que abraçava sua silhueta elegante. Os luxuosos detalhes de pele em seu colarinho e punhos insinuavam uma riqueza e status que poucos podiam rivalizar dentro do Império Tarian. Lady Enira Nyx, uma das comerciantes mais ricas de 3 sistemas estelares, se encontrava em um estado de inquietação. Com seus delicados dedos azuis, ela traçou suavemente o contorno de um pequeno display holográfico que iluminava o perfil de sua mais recente contratação. "Exiba o candidato 7, ela ordenou, sua voz ressoando com o forte sotaque da nobreza toriana. O ar brilhou, e uma imagem holográfica de um homem humano se materializou diante dela. Ele era alto e de ombros largos, com um rosto que poderia ser impressionantemente bonito se não fosse pela rede de cicatrizes que marcava sua bochecha e mandíbula esquerdas. Seus olhos eram de um tom impressionante de cinza, afiados, alertas e muito mais perceptivos do que se esperaria de alguém na função de mero segurança. Hank Dunn, um ex-membro da Força de Defesa Taran, havia servido em operações especiais e era condecorado, embora tivesse sido dispensado de forma desonrosa, sob circunstâncias que permaneciam envoltas em mistério, apesar de seus esforços incansáveis para descobrir a verdade. Os lábios de Enira formaram uma linha apertada enquanto ela contemplava a presença de humanos na comunidade galáctica. Esses recém-chegados haviam se aventurado no cosmos apenas 3 séculos atrás, dominando a viagem mais rápida que a luz. Para muitas das espécies mais estabelecidas, os humanos eram vistos como imprevisíveis e excessivamente emocionais, e sua criatividade sem limites era considerada uma ameaça em potencial. Apesar das adversidades, eles haviam conquistado um lugar admirável para si mesmos, impulsionados por uma determinação inabalável e um talento extraordinário para enfrentar desafios que teriam destruído civilizações mais refinadas. Nesse momento, um suave toque de sino interrompeu sua contemplação. "Minha senhora", veio a voz de seu mordomo. O humano chegou. Enira endireitou a postura, adotando a dignidade régia que condizia com sua posição. "Envie-o para dentro." Com um suave sussurro, as portas se abriram e Hank Dunn entrou em seus aposentos. Ele vestia uma armadura escura e sem adornos, confeccionada no estilo prático do design Taran. Ao contrário dos enfeites elaborados preferidos pelas forças de segurança de Torian, sua vestimenta priorizava a funcionalidade em vez do estilo. Na sua cintura, uma pistola de pulso compacta descansava segura em seu coldre, e Ira tinha certeza de que ele escondia pelo menos outras 3 armas em seu corpo, prontas para qualquer situação que pudesse surgir. "Lady Nyx", ele disse, inclinando a cabeça de uma maneira que reconhecia seu status, embora não chegasse à plena deferência a qual ela estava acostumada. "Sr. Dunn", ela respondeu com uma atitude fria. "Confio que sua viagem foi sem incidentes? Tão tranquila quanto uma viagem por um espaço infestado de piratas pode ser?" Ele respondeu, um sorriso sutil brincando em seus lábios. "Seus navios de escolta são bastante eficientes." Enira se movia ao redor dele lentamente, observando como os olhos dele a seguiam a cada passo, enquanto ele simultaneamente examinava a sala em busca de ameaças potenciais e rotas de fuga. Ele se movia com a graça de um predador. Econômico, paciente e indiscutivelmente perigoso. "Suas credenciais são impressionantes", ela comentou, sua curiosidade despertada. "No entanto, não posso deixar de me perguntar por que um homem com seus talentos escolheria trabalhar como guarda-costas pessoal." A expressão de Dan permaneceu calma e composta. "Não é segredo que o setor privado oferece salários melhores do que os empregos no governo." Ela fez uma pausa, posicionando-se diretamente à sua frente. "Isso te incomoda trabalhar para um empregador não humano?" ela perguntou. Ele encontrou o olhar dela firmemente e respondeu. "Lutei ao lado de centaurianos, procianos e até mesmo de 1 ou 2 torianos. A espécie tem menos importância para mim do que o caráter." É uma resposta diplomática, mas honesta, impregnada de um senso de urgência. A maioria dos seres, sejam humanos ou não, frequentemente demonstra algum desconforto quando submetidos ao seu olhar inabalável. No entanto, Dan parecia completamente impassível. "Você entende que essa posição exige lealdade inabalável", ela afirmou com firmeza.
Meus negócios são complexos e muitas vezes operam fora dos limites das regulamentações convencionais. Não estou aqui para servir como sua bússola moral, Lady Nyx. Para manter a chama da vida acesa dentro dele, ela permitiu-se um leve sorriso. Muito bem, meu mordomo o acompanhará até seus aposentos. Você começará suas funções imediatamente. Dan acenou com a cabeça e começou a se afastar. Mais uma coisa, Sr. Dan, ela chamou atrás dele. A confiança é conquistada na minha casa. E você precisará conquistar a minha, ele disse, parando na porta e olhando por cima do ombro. Eu ficaria decepcionada se você não o fizesse. Uma vez que ele havia partido, Ennera voltou sua atenção para o visor, refletindo sobre a postura autoconfiante do humano. A maioria de seus antigos guarda-costas eram machos torianos, fortes, disciplinados e totalmente previsíveis. Mas essa humana era uma história completamente diferente. Ela tocou um pequeno comunicador em seu pulso. Vailin, preciso que você fique de olho na humana. Prepare os testes de costume, ela ordenou. Como desejar, minha senhora, veio a resposta rápida. Devo começar com o cenário do valioso desaparecido? Sim, ela decidiu, sua curiosidade aguçada. Vamos ver quão honesto nosso novo guardião realmente é. 3 semanas padrão se passaram, e Ennera se viu ficando cada vez mais frustrada. Dan havia passado por todos os testes que ela elaborou com uma facilidade irritante. Os códigos de segurança mal colocados foram devolvidos sem uma palavra de explicação. Até mesmo a assistente encantadora que tentou extrair informações dele viu seus esforços educadamente rejeitados. A tentativa de assassinato no palco foi frustrada com uma eficiência tão notável que o suposto assassino se viu em recuperação médica por 2 dias inteiros. Isso levanta a questão: ele é excepcionalmente habilidoso ou é simplesmente excepcionalmente astuto? Ela sussurrou para si mesma enquanto se preparava para a recepção da noite. Esta noite, representantes de 7 casas de comércio se reuniriam, todos ansiosos para negociar novos contratos de transporte com sua empresa. Este evento também apresentou a oportunidade perfeita para seu teste final. Ela destrancou seu cofre privado e cuidadosamente retirou um pequeno saco de veludo que continha 12 moedas de ouro antigas. Tesouros de uma época muito anterior à era espacial. Cada uma um artefato notável. Essas moedas valiam uma pequena fortuna para os colecionadores. Com um movimento deliberado, ela as colocou em destaque em sua mesa e, em seguida, chamou seu mordomo. O Sr. Dan ordenou que eu fosse colocado em meus aposentos pessoais esta noite, em vez do salão de recepção, como ela havia instruído. Ele também deve ser informado sobre minha negligência em relação a esses itens valiosos. O mordomo fez uma reverência respeitosa. Certamente, minha senhora. Horas depois, enquanto a recepção atingia seu vibrante auge no grande salão abaixo, Anira se desculpou graciosamente e se afastou silenciosamente de seus convidados. Ela se moveu silenciosamente pelos corredores de sua propriedade, seus passos mal fazendo barulho, até chegar aos seus aposentos privados, onde esperava encontrar Dan de guarda. Ela parou na esquina, ativando um pequeno dispositivo que lhe proporcionava uma visão clara do corredor à frente. Dan estava em posição de sentido ao lado da porta dela. Sua postura alerta mesmo na hora. Avançada. Perfeito. Anira pressionou o botão para o alerta de segurança que havia programado. Previamente, uma pequena perturbação na ala leste que exigiria a atenção imediata de Dan. Ela o observou enquanto ele olhava para a notificação em seu dispositivo de pulso. Por um breve momento ele hesitou, mas então rapidamente seguiu pelo corredor, deixando suas câmaras para trás. Assim que ele desapareceu de vista, ela entrou silenciosamente em seus aposentos, escondendo-se atrás de um biombo ornamentado. Agora veio o jogo da espera. Exatamente 7 minutos depois, Dan reapareceu. Ele examinou cautelosamente o corredor antes de entrar novamente. Então fez um caminho direto até a mesa dela, onde as moedas de ouro estavam intocadas. O coração de Anira disparou enquanto ela o observava pegar o saquinho de veludo. Gacha! Murmurou para si mesma, uma mistura de decepção e vindicação inundando seus sentidos. Dan abriu cuidadosamente o saquinho, lançando um olhar às moedas dentro antes de transferi-las para um pequeno saco que ele retirou de sua armadura. Para sua surpresa, ele não se dirigiu à porta como ela esperava. Em vez disso, ele caminhou diretamente até seu cofre particular. Com movimentos rápidos e precisos, ele digitou a combinação correta. Uma sequência da qual ela tinha certeza de que nunca havia revelado a ele. Depois de colocar as moedas dentro, ele trancou novamente, deixando-a em um estado de descrença. Os olhos de Anira se arregalaram de surpresa.
Isso era completamente inesperado. Ela esperou pacientemente até que ele retornasse ao seu lugar perto da porta antes de sair de seu esconderijo, fazendo barulho suficiente para garantir que ele notasse sua presença. "Minha senhora", ele disse, virando-se para encará-la com um ar de calma, desprovido de culpa ou surpresa. "Eu pensei que você estava atendendo aos seus convidados." Claramente, ela respondeu, sua voz gelada. "O que você estava fazendo no meu cofre?" Garantindo sua propriedade, ele respondeu sem hesitar. "Você acessou meu cofre particular sem permissão. Quando fui contratado, seu administrador me deu o código. É um protocolo de segurança padrão para mim garantir que itens valiosos nunca fiquem desprotegidos." Os olhos de Anira se estreitaram. As moedas estavam muito mais seguras guardadas em seu cofre do que expostas em sua mesa, cercadas por um grupo de 50 rostos desconhecidos no prédio. Ela examinou a expressão dele, à procura de qualquer indício de engano. Quando ela não encontrou ninguém, acenou para ele de forma displicente. "Volte para o seu posto." Naquela noite, enquanto seus convidados iam embora e a propriedade mergulhava em um silêncio sereno, Anira se sentiu inquieta, incapaz de adormecer. As complexidades do ser humano continuavam a intrigá-la, deixando-a com uma sensação de curiosidade. Talvez fosse hora de um último teste mais direto para descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Anira chamou Dan para seu escritório particular. Após uma noite inquieta repleta de reflexões sobre seus próximos passos, ela havia revisado meticulosamente as gravações de segurança de suas ações nas últimas semanas. Seu comportamento tinha sido nada menos que impecável, frustrantemente impecável. Dan chegou exatamente na hora, parado de forma relaxada, mas com postura diante de sua mesa, exalando uma calma que parecia distintamente humana. Ele estava vestido com sua armadura escura habitual, cuja superfície polida brilhava sutilmente enquanto absorvia a luz em vez de refleti-la. "Você desejou me ver, Lady Nyx?" Sua voz permaneceu firme, sem revelar qualquer indício de preocupação, mesmo que ele devesse sentir a tensão irradiando da postura dela. Anira se levantou da cadeira, o tecido de seu vestido esmeralda sussurrando suavemente, enquanto ela se movia graciosamente ao redor da mesa. "Não posso deixar de sentir uma certa curiosidade, Sr. Dan. Estou aqui para ajudá-lo da melhor forma que eu puder." Seus olhos cinzentos seguiam cada movimento dela, atentos, mas calmos. Ela parou bem na frente dele, posicionando-se de modo que teve que inclinar um pouco a cabeça para trás para encontrar seu olhar. Pelos padrões de Torian, essa proximidade parecia íntima, beirando o confrontacional. Ela observou com grande interesse que o pulso em sua garganta permanecia estável, não revelando sinais de ansiedade. "Na noite passada, você acessou meu cofre particular sem a minha permissão explícita", ela comentou, seu tom uma mistura de curiosidade e acusação. Como eu expliquei, ela interveio. "Garantir itens valiosos é de fato uma ação louvável, se essa fosse realmente sua motivação." Por um breve momento, um lampejo de irritação cruzou seu rosto, mas ele rapidamente recuperou sua compostura profissional, suas expressões voltando a se acomodar em uma máscara de neutralidade. "Você questiona minha explicação?" "Eu questiono tudo, Sr. Dan. É a única maneira que consegui sobreviver neste negócio." Ela se moveu graciosamente para uma mesa lateral, servindo 2 copos de um líquido âmbar rico de uma decantador de cristal. Era Torian Brandy, com 300 anos de idade, valendo mais do que a maioria dos seres ganha em uma década. Ela estendeu um copo em direção a ele. Após um breve momento de hesitação, ele o pegou. "Você tem me testado desde que cheguei", ele comentou. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação definitiva. Um sorriso sutil brincava em seus lábios. "Claro", ela respondeu, seu tom impregnado de intriga. Os códigos de segurança mal colocados, a assassinato encenado, a assistente com mãos inquietas, todas peças de um quebra-cabeça que ele estava começando a desvendar. "Você percebeu que eu estaria perdido sem a minha capacidade de reconhecer padrões." Ele tomou um pequeno gole do conhaque, sua expressão uma mistura de apreciação e contenção. "E então houve o experimento da noite passada com as moedas." Um suspiro escapou de seus lábios, sua testa franzindo-se levemente. "Como você soube que era um teste?" Ele perguntou, a curiosidade despertada. Os lábios de Dan se curvaram em um sorriso que insinuava diversão. "Lady Nyx, sua abordagem é tão metódica que beira o previsível. Todo empregador toriano que encontrei utilizou alguma versão dos itens valiosos deixados em um teste seguro. E ainda assim você escolheu protegê-los em vez de simplesmente pegá-los. Esse foi o verdadeiro teste, não foi? Para determinar se eu sucumbiria à tentação quando a oportunidade surgisse."
Ela o contornou mais uma vez, sua frustração crescendo a cada passo. Você estava plenamente ciente de que estava sendo observado. Eu tinha uma sensação incômoda de que estava sendo observado. Desde que cheguei, parecia que eu estava sob vigilância constante. Ele gesticulou vagamente em direção ao teto, onde uma rede de dispositivos de segurança quase invisíveis estava discretamente embutida. Seu sistema de segurança é impressionante, eu reconheci. Mas há algo sobre a percepção humana que nos torna particularmente habilidosos em identificar as assinaturas infravermelhas de dispositivos de monitoramento ativos. Entrou em pausa, genuinamente surpreso. Os torianos não conseguiam perceber aquele segmento do espectro sem a ajuda da tecnologia. Você pode ver minhas câmeras de segurança, ele disse. Não da maneira que você pode pensar. Você, na verdade, não pode vê-los. Você apenas sabe que eles estão lá. Com isso, ele colocou seu copo sobre a mesa dela. Lady Nix, posso falar de forma franca? Ela inclinou a cabeça, a curiosidade piscando apesar de seu melhor julgamento. Você passou as últimas 3 semanas tentando me pegar no ato de roubar, mentir ou trair sua confiança. Essa abordagem não é apenas ineficiente, mas, francamente, um desperdício dos nossos talentos. Seu tom era respeitoso, mas carregava uma inconfundível ponta de aço. Se você não confia em mim, sinta-se à vontade para me dispensar. Mas se você optar por continuar me testando, pelo menos faça o desafio valer meu tempo. Anira sentiu uma onda de indignação subir dentro dela diante de sua audácia, rapidamente seguida por uma emoção inesperada. Respeito. Poucos se atreveriam a falar com ela de forma tão direta. Você considera meus métodos insuficientes, Sr. Dunn? Ela perguntou com um tom cortante. Eu os considero bastante convencionais. Ele respondeu, mantendo o olhar dela com uma confiança inabalável. E você me parece tudo menos convencional. As palavras dele a surpreenderam, levando-a a estudá-lo com uma nova curiosidade. Havia uma certa qualidade revigorante em sua franqueza, uma característica que se destacava em meio às intrincadas manobras políticas e à elaborada etiqueta da sociedade toriana. Muito bem, ela finalmente respondeu. Vamos deixar de lado os jogos. Por que você escolheu assumir essa posição? Com suas habilidades, você poderia facilmente ganhar um salário muito mais alto em outro lugar. Dunn fez uma pausa, contemplando a pergunta. O pagamento é decente, ela respondeu. Mas o que realmente importa para mim é a flexibilidade que este papel oferece. Permita-me explicar, Lady Nix. Minhas responsabilidades vão além do meu trabalho. A cada mês dedico uma parte dos meus ganhos para apoiar crianças alienígenas órfãs nos sistemas de fronteira. Ineara piscou, surpresa com essa revelação inesperada. Órfãos. A maioria deles são refugiados de guerra, pegos no fogo cruzado de conflitos e caos. Eles são as vítimas inocentes de ataques de piratas e disputas territoriais. Embora sua expressão permanecesse neutra, havia uma determinação firme em seus olhos. Os sistemas estabelecidos, ao que parecia, preferiam apagar sua existência da memória. E quanto a você? Você realmente vai se comportar como o benfeitor de crianças alienígenas? A noção lhe pareceu completamente absurda. Os humanos eram notórios por sua lealdade tribal, ferozmente protetores de sua própria espécie. A própria ideia de um soldado humano canalizando recursos para cuidar de órfãos alienígenas chocava-se com tudo o que ela havia aprendido sobre sua espécie. Eu envio o que posso. Medicamentos, materiais educacionais, suplementos alimentares. Ele dá de ombros levemente, reconhecendo as limitações. Não é o suficiente, ele admite, mas é algo. Enner o observa atentamente, procurando qualquer indício de engano, mas não encontra nenhum. Por que ele faz isso? Porque alguém tem que fazer. A declaração aparentemente simples carregava uma gravidade inesperada. Pela primeira vez desde sua chegada, Ineara se sentiu instável. Não era assim que suas conversas com o pessoal de segurança costumavam acontecer. Eles a serviram fielmente, obedecendo a cada um de seus comandos, sem nunca questionar sua perspectiva. Aquelas moedas, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Se vocês sabiam que era um teste, por que não as deixaram onde estavam? A resposta era simples, mas profunda. Porque essa também teria sido a resposta errada. Ele ofereceu um leve sorriso. Você não estava apenas avaliando minha honestidade. Você também estava sondando meu julgamento. Afinal, deixar itens valiosos desprotegidos durante uma reunião de potenciais rivais. Nenhum oficial de segurança habilidoso permitiria uma falha como essa. Ineara não pôde deixar de sorrir de volta para ele. Um momento raro para ela. Você é mais perspicaz do que eu esperava, Sr. Dunn. Ela comentou. Ele respondeu com um toque de orgulho. É meu trabalho antecipar ameaças, Lady Nix.
Às vezes, essas ameaças vêm de rivais de negócios. Em outras ocasiões, é o ceticismo do empregador que lança uma sombra. A crítica não dita atingiu em cheio, mas ela reconheceu sua verdade com um sutil aceno. Talvez possamos recomeçar, ela sugeriu. Sem os jogos, como você mencionou. Eu preferiria muito isso. Ela estendeu a mão em um gesto familiar de concordância, um que sabia que ele reconheceria facilmente. Após um breve momento de surpresa, ele assegurou firmemente. Então, bem-vindo ao meu serviço, Hank Dunn. Obrigado, Lady Nix. Quando suas mãos se separaram, Eniara ficou surpresa com um calor inesperado que permanecia de seu toque. Era uma sensação que parecia ao mesmo tempo estranha e cativante. Ela tentou desconsiderar isso como apenas uma peculiaridade da fisiologia humana. Mas algo na expressão de Dunn sugeria que ele também poderia ter passado por isso. Por favor, dirija-se ao escritório de segurança para um briefing completo sobre minha agenda. Ela instruiu, mudando de volta para sua postura profissional de forma fluida. Eu tenho reuniões no próximo setor na próxima semana que exigirão precauções extras. Entendido, ele começou a se afastar, mas então hesitou. Uma pergunta, se me permite, ele disse, sua voz firme. Em relação aos órfãos que mencionei anteriormente, você teria alguma objeção se eu continuasse a apoiá-los enquanto estivesse a seu serviço? Encontrei alguns empregadores que se preocupam com lealdades divididas. Eniara piscou, momentaneamente surpresa com a pergunta inesperada. Uma peculiar pressão apertou seu peito, semelhante a uma sensação passageira. Seus esforços de caridade são da sua própria conta, Sr. Dunn. Ela respondeu com a voz firme. Desde que não interfiram em suas responsabilidades, são inteiramente da sua alçada. Dunn acenou com a cabeça, um lampejo de gratidão genuína cruzando seu rosto. Eles não vão, disse ele com a voz firme. Obrigado, Lady Nix. Ao sair, Eniara ficou ali, olhando para a porta fechada, perdida em pensamentos sobre esse lado surpreendente de seu novo guarda-costas. Um humano que dedicava seus ganhos a órfãos alienígenas desafiou tudo o que ela acreditava entender sobre a espécie deles. Talvez houvesse mais para pendurar Dunn e a humanidade do que ela jamais fora levada a acreditar. 3 dias após sua intensa confrontação, Eniara se viu perdida em pensamentos durante uma negociação comercial de alto risco com representantes e delegados. Embora seus instintos empresariais estivessem tão aguçados quanto sempre, sua mente frequentemente divagava para seu enigmático segurança. Dunn permanecia à beira da sala de conferências. Sua postura era ao mesmo tempo vigilante e discreta. De vez em quando, seus olhares se encontravam do outro lado da sala. E Eniara sentia um calor desconhecido florescer em seu peito, uma sensação que era ao mesmo tempo estranha e cada vez mais distrativa. Lady Nix, a voz do ministro interino de comércio a trouxe de volta à realidade. Quais são seus pensamentos sobre os ajustes tarifários propostos? Ela respondeu com notável compostura, apresentando contrapropostas que surpreenderam o ministro. À medida que a reunião chegava ao fim, ela notou o discreto aceno de aprovação de Dunn, um gesto que lhe trouxe mais satisfação do que ela gostaria de admitir. Mais tarde naquela noite, na solidão de seus aposentos privados, Eniara ativou seu terminal seguro. Com um foco determinado, ela ordenou ao computador que pesquisasse nos registros financeiros de Hank Dunn, rastreando meticulosamente todas as transações de saída desde o início de seu emprego. O sistema emitiu um suave zumbido antes de revelar uma série de transferências. Fiel às afirmações de Dunn, uma parte significativa de seu salário, quase 40%, estava sendo direcionada para uma conta localizada no setor Epsilon. Essa região era infame por sua pobreza extrema e turbulência política, remanescentes das devastadoras guerras altas que haviam devastado a área. Identifique o destinatário. Hope Harbor Sanctuary, uma organização de caridade dedicada ao cuidado e à educação de jovens deslocados. Eniara reclinou-se em sua cadeira, seus dedos azuis batendo ritmicamente contra a superfície polida de sua mesa. Dunn não havia apenas falado sobre sua dedicação aos órfãos. Se é que havia, ele havia minimizado isso. O nível de suas contribuições era substancial o suficiente para afetar sua própria qualidade de vida. Registros visuais que mostravam o Hope Harbor Sanctuary ilustravam vividamente seu compromisso. A tela ganhou vida com imagens vívidas de um humilde complexo, situado em uma lua empoeirada e varrida pelo vento. No pátio, crianças de diversas espécies brincavam juntas, suas risadas ecoando no ar. Entre elas estavam os Procyon, suas testas rugosas brilhando sob a luz do sol, e pequenos centaurianos,
seus antebraços se movendo graciosamente enquanto se juntavam às travessuras brincalhonas. Até mesmo um punhado de jovens taurianos, com a pele azul em um tom mais claro que a dela, chamou sua atenção. Havia algo sobre a instalação que puxava as bordas de sua memória. Ela se concentrou intensamente na parte externa do edifício, observando suas características arquitetônicas únicas. Computador, faça uma referência cruzada desta instalação com os ativos e subsidiárias da empresa comercial mais próxima, ela ordenou. Após uma breve pausa, o sistema soou com uma correspondência. Designação da propriedade, posto de mineração E17. Seu status? Abandonado devido à exaustão de recursos e vendido para uma entidade privada há 7 anos padrão. Os olhos de Eneara se arregalaram em choque. O orfanato estava funcionando em uma das antigas instalações de sua empresa. Uma coincidência muito marcante para ser ignorada. A entidade compradora havia sido identificada. A Terran Veterans Coalition. Naturalmente eram humanos por trás de tudo. Ela deveria ter percebido isso antes. Um plano começou a tomar forma em sua mente. A próxima viagem para o setor próximo levaria sua nave a uma distância razoável de Epsilon. Um pequeno desvio lhe daria a chance de explorar essa conexão em primeira mão. Ela hesitou por apenas um momento antes de se comprometer com sua escolha. Isso não era apenas uma questão de curiosidade. Era uma responsabilidade que ela não podia ignorar. Se seu segurança tinha ligações com uma instalação que um dia fez parte de sua empresa, ela precisava entender completamente a extensão dessas ligações. A mera ideia de testemunhar de perto o trabalho filantrópico de Dan enviou uma onda de antecipação através de Eneara. Apenas 2 dias depois, ela se viu em pé na ponte de sua nave de transporte pessoal, a Azure Empress, enquanto deslizava em direção à lua empoeirada de Epsilon 9. Ela não havia mencionado o desvio para Dan, nem seu verdadeiro propósito. Em vez disso, ela simplesmente pediu que ele a acompanhasse em um assunto pessoal que exigia segurança. Agora, enquanto ele estava ao lado dela, sua expressão se transformou de neutralidade profissional em espanto ao ver a tela de visualização da nave revelar seu destino. Epsilon 9, ele murmurou suavemente. Posso perguntar por que viemos aqui, Lady Nyx? Ela se virou para ele, seu olhar intenso enquanto avaliava sua reação. Acredito que você já está familiarizado com esta lua. A postura dele se tensionou ligeiramente, um movimento sutil que não passou despercebido. Eu sou, ele respondeu. No Hope Harbor Sanctuary, ela manteve os olhos fixos nele, estudando-o atentamente. Seus órfãos, ela comentou. Dan encontrou seu olhar com uma confiança inabalável. Sim, ele respondeu. Você não mencionou que eles estavam alojados em uma antiga instalação de uma empresa de comércio. Ele levantou uma sobrancelha, com um leve tom de desafio na voz. Eu não sabia que você estava interessado em uma história completa da propriedade. Ele respondeu com um tom que era deliberadamente neutro. A Terran Veterans Coalition a adquiriu por meios legais. Não estou insinuando nada diferente. Ela se aproximou, observando como ele mantinha sua posição, inabalável pela norma cultural toriana que ditava que os subordinados deveriam recuar ao se aproximar de seus superiores. Outro aspecto cativante da natureza humana. Acho absolutamente fascinante que nossos caminhos se cruzaram mesmo antes de você fazer parte da minha vida. O universo certamente tem um senso de humor peculiar, não é? Ele disse. Um sorriso sutil brincando em seus lábios. Em resposta, uma fundadora retribuiu o sorriso, compartilhando o momento. De fato, já que estamos aqui, adoraria ver este seu santuário, disse ela, sua curiosidade despertada. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Você quer visitar Hope Harbor? Isso é um problema? Ele fez uma pausa por um momento, considerando o pedido dela. Não, ele finalmente respondeu. Mas não é o que eu esperaria de alguém da sua posição. Ela levantou uma sobrancelha, intrigada. Você presume saber o que eu acharia interessante, Sr. Dan? De forma alguma, ele respondeu, um brilho de diversão dançando em seus olhos. Estou apenas recalibrando minha compreensão sobre você, Lady Nyx. As palavras dele enviaram uma emoção inesperada percorrendo seu corpo. A noção de que esse humano estava formando opiniões sobre ela, observando-a da mesma forma que ela o observava, era ao mesmo tempo desconcertante e estranhamente emocionante. Então vamos prosseguir, ela disse, gesticulando em direção à baía de transporte. Estou intrigada para descobrir o que 40% do seu salário pode comprar nos dias de hoje. A plataforma de pouso do lado de fora de Hope Harbor se parecia pouco mais do que uma extensão árida de poeira avermelhada. Ao saírem da nave,
e Nero ficou cativada pelo impressionante contraste entre esta instalação e seus arredores familiares. Enquanto suas propriedades eram grandiosas e majestosas, este lugar exalava um charme humilde, mas acolhedor. Enquanto ela avançava, crianças de diferentes espécies pararam de brincar, seus rostos iluminando-se com uma mistura de curiosidade e admiração ao olharem para ela. Alguns dos moradores mais velhos reconheceram Dan e o cumprimentaram entusiasticamente, uma calorosidade em sua resposta que ela nunca tinha presenciado antes. Nesse momento, uma mulher mais velha com cabelos mesclados de prata saiu do prédio principal. Seu rosto, marcado pelo tempo, iluminou-se com um sorriso ao ver Dan, irradiando uma sensação de familiaridade e alegria. Hank ficou surpreso com o abraço dela, que foi breve, mas caloroso. Enquanto se afastava, seu olhar curioso se voltou para Anira. "E você trouxe uma convidada", comentou com interesse. "Diretora Kelly, permita-me apresentar a Lady Anira Nix", disse Dan com um ar formal. "Minha empregadora." Os olhos da mulher se arregalaram por um momento, mas ela rapidamente recuperou a compostura e fez uma reverência respeitosa. "Lady Nick, é uma honra inesperada." "Bem-vinda a Hope Harbor", Anira respondeu com uma graciosa inclinação da cabeça. "Obrigado, diretor. Espero que não se importe com minha visita inesperada. Eu estava ansioso para saber mais sobre os interesses filantrópicos do Sr. Dan." "De forma alguma", respondeu o diretor Kelly com um sorriso caloroso. "Sempre recebemos visitantes, especialmente aqueles tão ilustres como você." Com um gesto brincalhão, ele apontou para o edifício principal. "Você gostaria de se juntar a nós para uma visita?" Enquanto passeavam pelas instalações, Anira observava seu entorno com grande interesse. Os edifícios, embora simples, estavam impecavelmente conservados. E as crianças pareciam limpas e bem alimentadas, irradiando uma sensação de cuidado e conforto. Terminais educacionais preenchiam a sala, onde jovens alienígenas se imergiam em assuntos que variavam de matemática à história galáctica. Muitas dessas crianças haviam tragicamente perdido suas famílias nos conflitos de fronteira. Enquanto caminhavam, a diretora Kelly compartilhou essa realidade comovente. "Oferecemos mais do que apenas um teto sobre suas cabeças. Proporcionamos educação e a oportunidade para que indivíduos construam novas vidas." "Como você chegou a adquirir esta instalação em particular?" Anira perguntou, seus olhos examinando a arquitetura familiar do que havia sido o posto de mineração de sua empresa. "A coalizão de veteranos terranos adquiriu o local assim que as operações de mineração foram interrompidas." Kelly interveio, revelando que foi Hank quem teve a brilhante ideia de transformá-lo em um santuário. Anira lançou um olhar para Dan, que estava atualmente cercado por um animado grupo de pequenos centauros. Eles estavam tagarelando animadamente, puxando suas mãos com seus numerosos braços, seu entusiasmo palpável no ar. A visão dos seguranças estoicos sorrindo para as crianças alienígenas acendeu um calor inesperado dentro dela. "Sua contribuição para este lugar é realmente notável", ela disse quando ele se juntou a eles novamente. "É mais significativa do que eu jamais imaginei." Dan deu de ombros, um gesto simples que dizia muito. "Eles precisam disso mais do que eu." Essa declaração discreta revelou um sistema de valores que parecia completamente alienígena à cultura toriana, onde a riqueza e o status não eram apenas acumulados, mas exibidos como símbolos de poder. A ideia de sacrificar voluntariamente por aqueles que estavam além do próprio clã era praticamente desconhecida. À medida que Anira continuava sua turnê, ela sentia um impacto crescente das paisagens ao seu redor. Ela encontrou uma jovem garota toriana que, apesar de ter perdido um braço, estava sentada lendo para um grupo de crianças menores. Um menino da comunidade Proxian, com o rosto marcado por cicatrizes de queimaduras que cobriam metade dele, estava concentrado em um quebra-cabeça mecânico. Ao seu redor estavam os restos de vidas despedaçadas pelo conflito. Conflitos que, com um leve desconforto, ela reconheceu que muitas vezes haviam sido provocados por disputas comerciais envolvendo empresas como a dela. Nesse cenário inesperado, as crianças estavam descobrindo a esperança, em grande parte graças à bondade da pessoa que caminhava ao lado de Anira. À medida que a turnê deles em Hope Harbor se desenrolava, ela avistou uma pequena garota toriana espiando-a de trás de um container de armazenamento. A pele da criança brilhava com um tom azul pálido, mais delicada do que a maioria dos torianos, quase adquirindo um brilho prateado sob os raios intensos do sol de Epsilon 9.
Seu cabelo branco estava cortado bem curto contra o couro cabeludo, uma mudança marcante em relação às longas tranças que as fêmeas torianas costumavam usar como símbolos de status. Assim que a garota percebeu que havia sido vista, Anira antecipou que ela recuaria. Mas, para sua surpresa, a garota deu um passo ousado à frente, seus olhos grandes se estreitando com uma expressão de reconhecimento inconfundível. "Você está aqui", declarou a criança com um sotaque claro e padrão. A diretora Kelly se virou para a próxima mulher, sua expressão mudando para uma de preocupação. "Mora, não é assim que nos dirigimos aos nossos convidados", ela advertiu gentilmente. Mas antes que pudesse dizer mais, Anira interveio, intrigada pela ousadia da criança. "Sim, eu sou Lady Nyx, e você deve ser Mora." A menina acenou com a cabeça, suas pequenas mãos apertadas firmemente ao seu lado. "Minha mãe trabalhou nas minas de Torres Prime. Ela morreu quando o Poço Oriental desabou." O peso de suas palavras atingiu Anira como um golpe físico. Já se passaram 3 anos desde o trágico incidente em Torres Prime. Um trágico acidente, atribuído pelos relatórios oficiais de sua empresa a uma instabilidade geológica imprevista, havia ceifado a vida de 17 trabalhadores. Em resposta, os pacotes de compensação oferecidos às suas famílias foram significativos, pelo menos pelos padrões de Torian. Donnie havia se aproximado, sua postura atenta, mas não ameaçadora. Ela podia sentir seu olhar fixo nela, avaliando sua resposta. "Eu me lembro do incidente", Anira disse pensativa. "Foi uma tragédia terrível. Minha mãe sempre disse que as vigas de suporte eram defeituosas." Mora continuou, sua voz juvenil inabalável mesmo enquanto carregava o peso de sua mensagem. Ela havia levado suas preocupações ao seu supervisor, apenas para ser recebida com a resposta de que substituir os itens defeituosos interromperia as metas de produção. Nesse momento, a diretora Kelly avançou, interpondo-se gentilmente. "Mora, talvez este não seja o momento certo." "Não", Anira disse levantando uma mão. "Deixa falar." O olhar da garota era firme, um contraste marcante com a tensão no ar. "Depois que ela morreu, ninguém do nosso clã quis me acolher. Eles afirmaram que eu estava manchada pela minha associação com o fracasso." Um arrepio percorreu a espinha de Anira enquanto ela absorvia o peso das palavras da garota. A cultura torian era marcada por um pragmatismo rigoroso que podia ser implacável. Nesta sociedade, o fracasso, seja ele resultado de morte ou servidão, era frequentemente visto como um sinal de fraqueza pessoal, em vez de uma mera consequência das circunstâncias. Embora os órfãos fossem geralmente acolhidos em unidades familiares ampliadas, aqueles cujos pais tiveram fins desonrosos frequentemente enfrentavam uma dura realidade. Eram deixados de lado, abandonados para navegar em um mundo que os considerava indignos. "Como você acabou aqui?" Anira perguntou, sua curiosidade despertada. "Fui descoberto por comerciantes humanos", veio a resposta. "Eles me trouxeram para o diretor Kelly." Donnie se ajoelhou ao lado da garota, sua figura imponente de alguma forma parecendo menos ameaçadora, enquanto ele se abaixava até o nível dos olhos dela. "Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mora está conosco há quase 2 anos, ele comentou. Ela se destaca como uma das nossas alunas mais brilhantes." Ao ouvir suas palavras, a atitude da garota suavizou-se um pouco, mas seu olhar permaneceu fixo em Anira com uma intensidade inquietante que era surpreendente para alguém tão jovem. Antes que Anira tivesse a chance de responder, a diretora Kelly limpou a garganta, sinalizando uma mudança na conversa. "Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Talvez devêssemos ir para os escritórios administrativos", ela sugeriu. "Há alguns assuntos importantes que eu gostaria de discutir." Com isso, o restante da visita se tornou um borrão para Anira, sua mente acelerada com antecipação e curiosidade. A mente dela estava completamente ocupada com o encontro com Mora. Embora pudesse sentir os olhares preocupados de Dan direcionados a ela, manteve a compostura enquanto o diretor Kelly os guiava pelos dormitórios e salas de aula. Finalmente eles chegaram a um escritório modesto, cheio de uma confusão de tablets de dados e documentos físicos. Uma visão rara nesta era digital. "Peço desculpas pela franqueza de Mora", disse Kelly enquanto se acomodavam em suas cadeiras. "Muitas de nossas crianças lidam com sentimentos complicados sobre as circunstâncias que as trouxeram até aqui." "Não há necessidade de se desculpar", respondeu Anira. "A verdade, não importa quão desconfortável seja, tem grande valor." As sobrancelhas de Dan se ergueram levemente diante dessa revelação.
Talvez fosse mais uma diferença cultural em jogo. Os Thorians eram conhecidos por suas omissões estratégicas e meias-verdades diplomáticas em negociações comerciais, em vez de confrontar realidades desconfortáveis de forma direta. Enquanto Kelly deslizava um tablet de dados pela mesa, ela abordou as verdades desconfortáveis que estavam em jogo. Preciso informar que Hope Harbor está enfrentando alguns desafios sérios. Anira se inclinou para frente, seus olhos analisando as projeções financeiras que piscavam na tela à sua frente. Apesar de sua compreensão limitada sobre operações de caridade, o caminho à frente era inconfundível. As despesas estavam aumentando, as doações estavam diminuindo e as reservas estavam se esgotando. Quanto tempo temos? Ela se perguntou em voz alta. 6 meses, talvez 8, se cortássemos os programas educacionais e os serviços médicos. O peso dessa realidade estava gravado no rosto marcado de Kelly, revelando a pressão de carregar um fardo tão pesado. A coalizão de veteranos terranos tem sido nossa principal fonte de apoio, mas seus recursos estão cada vez mais sobrecarregados em vários sistemas. E quanto às minhas contribuições? Dan perguntou suavemente, reconhecendo sua importância, mas percebendo que elas não são suficientes para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Kelly sorriu tristemente, ciente de que Dan já havia dado mais do que deveria. Anira observou o rosto de Dan, reconhecendo a turbulência interna que ele enfrentava. Sua preocupação com as crianças colidia com as duras realidades de seus recursos limitados. Algo mudou dentro dela enquanto ela estava no local. O que seria necessário para colocar Hope Harbor em uma base sólida? Ela perguntou de repente. Kelly piscou em surpresa com a pergunta inesperada. Bem, ela respondeu. Idealmente, um fundo de endowments de cerca de 2 milhões de créditos geraria juros suficientes para sustentar nossas operações básicas indefinidamente. Com 3 milhões, poderíamos ampliar nossos serviços e acolher mais crianças em nossos programas. Anira acenou com a cabeça, sua mente correndo com cálculos. Embora a quantia fosse significativa por muitos critérios, ela parecia pequena em comparação com os lucros gerados em apenas um único dia pelas empresas de comércio que operam no setor próximo. E então houve o incidente do qual todos falavam, o colapso da mina em Taurus Prime. Ela fez uma pausa, seus olhos buscando compreensão. Havia outras crianças afetadas que acabaram aqui? Sim, Kelly confirmou, sua voz firme. 3 outros. Altarion acenou com a cabeça, absorvendo o peso de suas palavras. Como foi apontado, sua cultura pode ser particularmente implacável com aqueles ligados a acidentes industriais. Anira sentiu uma onda de vergonha tomar conta dela enquanto ouvia as palavras cuidadosamente escolhidas do diretor. Chamar a situação de implacável seria um eufemismo. Na sociedade de Antarion, um trabalhador que perdeu a vida em um acidente era visto como alguém que falhou em seu dever e, inevitavelmente, sua família carregava o peso dessa desgraça também. Era uma prática cultural que ela nunca havia pensado em questionar. No entanto, agora, confrontada com suas consequências, manifestadas no olhar penetrante de uma criança, ela sentiu uma profunda inquietação sobre sua crueldade inerente. Eu vejo, ela finalmente admitiu. Devemos também discutir as vigas de suporte defeituosas? Dan se mexeu na cadeira, e Anira sentiu uma onda de tensão no ar. Sua súbita atenção sinalizou uma mudança na conversa. Eles estavam pisando em terreno perigoso. Essa era uma questão de potencial responsabilidade corporativa e a possibilidade de negligência por parte da empresa dela. Não posso falar sobre os detalhes técnicos, Kelly respondeu pensativamente. Nosso foco está no futuro das crianças, não nas circunstâncias de seu passado. Foi uma maneira diplomática de contornar a questão. Anira fez uma anotação mental para investigar o incidente crucial da Torá ela mesma assim que retornasse à sua sede. Obrigada pela sua honestidade, diretora Kelly, disse ela, levantando-se da cadeira. Esta visita foi realmente esclarecedora. Enquanto se preparavam para sair, Anira sentiu uma forte vontade de se aprofundar mais na experiência. As meninas estavam no pátio, com os olhos fixos na nave, observando-a com um ar inconfundível de suspeita. Enquanto Anira e Kelly caminhavam juntas, Anira comentou: Sua instalação foi uma vez propriedade da minha empresa. Acho bastante apropriado que agora sirva a um propósito maior. Dan lançou a ela um olhar surpreso, sua expressão revelando seu espanto. Isso não é um sentimento típico de um taurino, ele respondeu. Talvez eu esteja apenas adotando uma perspectiva típica. Ela respondeu, fixando os olhos nos dele e acrescentando um toque de desafio ao seu tom. O canto da boca dele se curvou naquele sutil meio sorriso que ela estava começando a achar irresistivelmente encantador.
O crescimento raramente é uma jornada confortável, Lady Nix. Ela então se virou para o diretor Kelly, sua voz firme e resoluta. Você pode esperar ouvir de mim em breve sobre a situação financeira em Hope Harbor. Estou confiante de que podemos chegar a um acordo que beneficia a ambos. Enquanto sua nave espacial subia para o céu, Anira lançou um último olhar para Moira, que permanecia abaixo, uma figura minúscula contra a vasta paisagem. Nesse momento, Anira sentiu uma mudança profunda dentro de si, uma percepção de que a presença de Moira havia alterado sua visão sobre a influência de seu império, de maneiras que ela nunca havia antecipado. Ao seu lado, Dan permaneceu em silêncio, mas ela podia sentir o peso de seu olhar. Não era um julgamento. Na verdade, era uma observação intensa que parecia penetrar a fachada cuidadosamente construída que ela havia erguido ao seu redor. Sua surpresa, ela finalmente disse enquanto eles rompiam a atmosfera. Agradavelmente, ele admitiu. A maioria dos empregadores teria reagido de forma defensiva às acusações de Moira. Mas, por outro lado, a maioria dos empregadores não passou o último mês tendo suas suposições desafiadas por um corpo de segurança humano irritantemente principiado. Ela se surpreendeu com sua própria franqueza enquanto falava. A risada de Dan, a primeira verdadeira que ela já tinha ouvido dele, acendeu um calor inesperado em seu peito. É isso que eu tenho feito, ela ponderou, com seus pensamentos vagando. Ela se permitiu absorver os contornos fortes de seu perfil enquanto ele se concentrava nos controles da nave. O olhar que ele devolveu a ela estava carregado com algo completamente diferente, uma calor que transcendia o mero respeito profissional e falava sobre a conexão em evolução entre eles. Eu aguardo ansiosamente para descobrir o que essas camadas mais profundas podem revelar. Lady Nix. 3 dias após o retorno de Hope Harbor, Enera isolou-se em seu escritório privado a bordo da Azure Empress, enquanto o navio seguia de volta para sua propriedade principal. A ampla janela de visualização exibia as cores hipnotizantes e em espiral do hiperespaço, mas seu foco permanecia inabalável na tela holográfica que brilhava à sua frente. Exiba toda a documentação relacionada ao incidente de mineração em Torres Prime. Ela ordenou, sua voz firme e autoritária. Autorização, Nix Alpha 7. O sistema respondeu prontamente, projetando uma matriz tridimensional de relatórios, comunicações e registros financeiros no ar diante dela. Por horas, ela analisou os documentos e um padrão preocupante começou a se formar. A investigação oficial concluiu que o colapso foi devido a uma instabilidade geológica imprevista. No entanto, escondida nos registros de manutenção e nas requisições de suprimentos, havia uma revelação preocupante. Krell Voss, o diretor de operações da mina, havia consistentemente rejeitado pedidos de reforços estruturais, mesmo diante dos avisos dos engenheiros. Ainda mais preocupantes foram as transações financeiras que ocorreram após o incidente. Quantias significativas de dinheiro foram transferidas das contas de Voss para as do inspetor de segurança que havia considerado a mina em conformidade apenas algumas semanas antes de seu colapso. Os dedos de Enera se apertaram ao redor da borda de sua mesa, uma manifestação física de sua crescente frustração. Embora a corrupção dentro de sua organização não fosse totalmente inesperada, afinal, qualquer império do porte comercial de Nix inevitavelmente atrairia algum nível de desonestidade. Essa situação parecia distintamente diferente. Vidas haviam sido perdidas por causa disso. Deixou órfãos em seu rastro, como Mora. De repente, um suave tilintar ecoou pela sala, sinalizando a chegada de Dans. A porta se abriu, revelando-o vestido com sua habitual armadura escura. No entanto, Mora não pôde deixar de notar que ele havia adornado seu traje com uma capa de ombro no estilo Torian, exibindo elegantemente as cores de sua empresa. Uma concessão à sua cultura que ela achou surpreendentemente comovente. Você queria me ver, Lady Nix? Sim, por favor, entre. Ela gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa, uma violação do protocolo Torian que teria escandalizado seus associados de negócios. Os seguranças geralmente permaneciam em pé, um lembrete silencioso de seu papel, nunca convidados a sentar-se como iguais. Se Dan reconheceu o peso cultural desse gesto, ele optou por não comentar sobre isso. Em vez disso, aceitou o assento oferecido, seus olhos cinzentos afiados e inquisitivos. Eu estive investigando o incidente de Taurus Prime. Ela afirmou diretamente, sem qualquer introdução. Mora estava correto. As vigas de suporte estavam de fato com defeito, e meu diretor de operações estava plenamente ciente disso. A expressão de Dans escureceu,
mas ele permaneceu em silêncio, reprimindo quaisquer comentários adicionais. Ele tomou medidas deliberadas para suprimir a informação, chegando até a subornar oficiais para manter os cronogramas de produção em dia. Ela deslizou um tablet de dados pela mesa em direção a ele. 17 trabalhadores perderam suas vidas, disse ela, sua voz firme, mas carregada de emoção, incluindo a mãe de Mora. Enquanto Dan revisava os detalhes, sentiu sua mandíbula se apertar em resposta à dura realidade apresentada diante dele. O que você vai fazer? Ela perguntou com a voz firme e resoluta. A justiça exige responsabilidade. Com um aceno determinado, ela continuou. Já enviei a segurança para apreender Voss no escritório do inspetor. Eles responderão por seus crimes sob a lei toriana. Feito observado, seu tom permaneceu neutro enquanto ele respondeu. A justiça toriana pode ser bastante severa. Na sociedade toriana, a corrupção que resultava em morte era punida com consequências severas. O perpetrador enfrentava a apreensão de bens e exílio permanente. Para muitos, esse destino foi considerado ainda mais terrível do que a própria execução. Isso te incomoda? Após uma breve pausa, ele respondeu. Não. Eles fizeram suas escolhas plenamente cientes dos riscos envolvidos. Mas minha preocupação está com você. Eu? Ela levantou uma sobrancelha intrigada. Voss tem conexões em toda a sua empresa, eu continuei. Aliados que podem ter se beneficiado de seus métodos ou que têm medo de serem implicados. Dan se inclinou mais perto, sua voz firme e séria. Ao seguir por esse caminho, você está se colocando na linha de tiro. Ira não tinha pensado nisso dessa forma. Sua mente estava consumida pela necessidade de corrigir os erros, alheia às possíveis repercussões. Este momento serviu como mais um lembrete do valor de Dan. Seu valor ia muito além da proteção física. Ele percebia perigos que ela havia perdido. Suponho que é uma sorte ter um segurança capaz. Ela comentou, um leve sorriso brincando em seus lábios. O olhar que ele devolveu a ela acendeu uma sensação de calor que se espalhou pelo seu peito. Sempre as damas. Um momento de silêncio pairou entre eles, denso com possibilidades não ditas. Ela se viu cativada pelos contornos fortes de seu rosto, pela maneira como a iluminação do navio dançava sobre os fios prateados em seu cabelo escuro. Há mais uma coisa, ela finalmente disse, quebrando a tensão que pairava no ar. Eu criei um fundo de endowment para Hope Harbor, 5 milhões de créditos. Isso não apenas garantirá seu futuro, mas também nos permitirá expandir seus serviços. Os olhos de Dan se arregalaram de surpresa. Isso é incrivelmente generoso, ele comentou. Na verdade, é mais do que isso, ela respondeu. A negligência da minha empresa contribuiu para a situação daqueles órfãos. Apoiar eles não é um ato de caridade. É uma questão de responsabilidade. Ele observou que esse era um ponto de vista não comumente compartilhado por muitos tariens. Talvez eu esteja começando a adotar uma perspectiva mais humana sobre certas questões. As palavras pairaram no ar entre eles, um reconhecimento silencioso de seu impacto em seus pensamentos. A expressão de Dan suavizou, e ela não pôde deixar de se perguntar como seria passar os dedos pela cicatriz que corria ao longo de sua mandíbula. O sistema de comunicação do navio quebrou o momento, sua interrupção repentina exigindo sua atenção. Senhora, transmissão recebida de sua propriedade. Prioridade alfa, anunciou a voz. Com um suspiro relutante, ela ordenou. Exibir. Em um instante, a imagem holográfica de seu chefe de segurança, Taren, se materializou diante dela. A expressão no rosto do homem toriano era séria, uma sombra de preocupação gravada em seus traços. Minha senhora! Ele começou, sua voz firme, mas urgente. Houve um incidente. O diretor de operações Voss foi alertado sobre sua investigação e entrou em hiding. Antes de desaparecer, ele acessou arquivos sensíveis da empresa, incluindo sua agenda pessoal e os protocolos de segurança. Dan levantou-se rapidamente com urgência estampada em seu rosto. A propriedade foi assegurada? Ele perguntou, sua voz firme apesar da tensão no ar. Sim, veio a resposta, mas houve uma pausa que dizia muito. No entanto, detectamos tentativas não autorizadas de acessar as contas privadas e os bens de Lady Nick. Taren hesitou, o peso da situação pesando fortemente entre eles. O que você quer dizer com isso? Anira exigiu, sua voz aguda de urgência. A transferência de propriedade da instalação Hope Harbor, minha senhora, veio a resposta. Alguém tentou reverter a venda para a Terran Veterans Coalition. Um frio percorreu a espinha de Anira. Contate a diretora Kelly imediatamente. Ela ordenou, sua mente correndo com as implicações. Precisamos avisá-la sobre o perigo potencial. Já está tudo resolvido, minha senhora, ele respondeu.
Também enviamos uma equipe de segurança para Epsilon 9. Bom, ela disse virando-se para Dan. Parece que Voss está tentando me minar ao atacar as coisas que ele acha que são importantes para mim. Hope Harbor, disse Dan sombriamente. E talvez até mesmo você diretamente. Precisamos mudar nosso curso e voltar para a sua propriedade imediatamente. Você concorda? Ela olhou de volta para a imagem de Taren, com uma expressão resoluta. Ative o protocolo de segurança Obsidian. Ninguém deve entrar ou sair da propriedade até que eu retorne. Ela hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras antes de continuar. E Taren, eu quero Voss encontrado. Vivo se possível, morto se necessário, minha senhora ordenou. Quando a transmissão terminou, Anira sentiu o olhar de Dan sobre ela. Sua expressão era enigmática. A última ordem te incomoda, ela observou com a voz firme. Não, ele respondeu com firmeza. É uma questão de pragmatismo. Voss mostrou que está disposto a sacrificar vidas em nome do lucro. Isso o torna perigoso. Ele fez uma pausa, sua expressão pensativa, antes de continuar com clareza deliberada. Na minha experiência, é durante momentos de crise que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado. Estou genuinamente intrigado com o que essa situação revela sobre você. A declaração tinha um significado que transcendia suas meras palavras. Sentia-se como um desafio, ou talvez uma avaliação. Ela percebeu que queria corresponder às expectativas dele, mesmo que nunca tivesse confessado tal desejo antes de cruzar caminhos com ele. E o que isso revela na sua avaliação? Ela perguntou, sua curiosidade evidente. Por trás da fachada da empresária Toriana, havia uma pessoa que valoriza a justiça e a responsabilidade, muito mais do que eu havia pensado inicialmente. Seu olhar se fixou no dela, alguém que me orgulho cada vez mais de servir. Essas palavras ressoaram nela de forma mais profunda do que talvez deveriam. Na cultura toriana, era considerado presunçoso para os servos expressarem orgulho em seus mestres. No entanto, vindo de Dan, parecia um elogio bem merecido. Devemos nos preparar para a chegada deles, disse ela, interrompendo o momento antes que sua compostura começasse a vacilar. Se Voss conseguiu violar meus protocolos de segurança, precisaremos abordar a propriedade com extrema cautela. Dan acenou com a cabeça, voltando à sua postura profissional. Vou coordenar com sua equipe de segurança, disse ele, preparando-se para sair. Mas assim que se virou, Enera sentiu a necessidade de falar mais uma vez. Hank, ela chamou, e ele hesitou, uma expressão de surpresa cruzando seu rosto com o uso inesperado de seu primeiro nome. Obrigada, ela disse suavemente. Não apenas pelo seu serviço, mas pela perspectiva que você ofereceu. Uma mudança sutil passou pelo seu rosto, uma calor que fez seu coração disparar. A perspectiva vai nos dois sentidos, Enera, ele respondeu. Depois que ele saiu, ela ficou em sua mesa, o eco de seu nome em seus lábios ressoando em seus pensamentos. Na cultura toriana, nomes pessoais eram um privilégio reservado para a família, amantes e os amigos mais próximos. Tal violação de protocolo deveria ter causado ofensa nela. No entanto, para sua surpresa, um sorriso surgiu em seu rosto. No entanto, esse momento de reflexão foi efêmero. Seu terminal privado soou, sinalizando uma mensagem recebida. Era apenas texto, desprovido de qualquer visual. O remetente não estava listado, mas o conteúdo revelava inconfundivelmente sua identidade. Seu animal de estimação humano te deixou fraca, Lady Nyx. Hope Harbor é apenas o começo. Tudo que você estima será tirado de você antes que eu termine. Só então você entenderá o verdadeiro preço da sua justiça. O sorriso de Enera desapareceu, dando lugar a uma determinação firme. Voss havia cometido um grave erro de cálculo. Ao ameaçar Dan e as crianças de Hope Harbor, ele não apenas havia revelado sua fraqueza, ele havia liberado algo muito mais perigoso, sua ira. Com um leve tremor, a Imperatriz Azure emergiu do hiperespaço. As cores vibrantes do lado de fora do visor dançavam e giravam, gradualmente se unindo na paisagem estelar reconhecível do sistema estelar Torian. Dominando a tela de visualização estava a propriedade de Enera, um magnífico complexo de elegantes torres e exuberantes jardins em forma de cúpula, elegantemente situado em uma ilha artificial, em meio a um mar de safira cintilante. Mas algo parecia estranho. Mesmo de seu ponto de vista em órbita, Enera notou uma agitação incomum abaixo. Naves estavam atracadas em suas plataformas de pouso privadas e não exibiam nenhum emblema de sua empresa. Amplie o setor 4, ela ordenou, sua curiosidade despertada. À medida que a imagem se aproximava, seu coração afundou.
Uma embarcação preta e elegante entrou em foco, exibindo orgulhosamente o brasão da Casa Dravik, um de seus rivais mais ferozes nas rotas comerciais de Próxima. Parece que temos alguns convidados indesejados, comentou Dan, sua voz surpreendentemente firme, enquanto examinava sua pistola de pulso. Não é apenas Dravik, Enera acrescentou, gesticulando em direção aos outros navios. As casas Morale e Táxis também estão aqui. As 3 maiores casas de comércio, logo atrás da minha. Parece que estamos diante de um esforço coordenado aqui. Ela acessou o sistema de segurança da propriedade, contornando habilidosamente o sistema principal que Voss poderia ter manipulado. Terran me deu um relatório de status. O rosto de seu chefe de segurança apareceu na tela, tenso mas composto. Lady Nix, ele começou. Os representantes das casas de comércio chegaram há 2 horas, insistindo em uma reunião de consórcio de emergência. Eles forneceram documentação com seus códigos de autorização. Falsificações, ela afirmou de maneira direta. Sim, mas são muito convincentes. Eles se reuniram na Câmara do Grande Conselho ao lado de vários membros do seu conselho. O diretor Voss está entre eles. A expressão de Dan mudou, escurecendo com a realização. Uma aquisição hostil. A mente de Enera corria enquanto ela contemplava as implicações. Voss não podia acessar diretamente minhas contas. Então ele estava tentando assumir o controle por meio da governança corporativa. Com o apoio daquelas 3 casas atrás dele, ele poderia potencialmente pressionar por um voto de desconfiança. Eles podem prosseguir sem você estar lá. Tecnicamente, sim, se tiverem apoio suficiente do Conselho. Ela endireitou a postura, uma decisão firmemente tomada. Vamos utilizar a plataforma de pouso secundária. Assegure-se de que uma rota segura esteja preparada para a Câmara do Conselho. Minha senhora, Terran hesitou, sua voz carregada de incerteza. Voss trouxe sua própria equipe de segurança, e eles estão armados. Eu também trouxe, respondeu Enera, seu olhar firme e sua confiança surpreendendo até mesmo a si mesma. Enquanto se preparavam para desembarcar, Dan gentilmente segurou o braço dela, um lembrete silencioso da tensão que estava por vir. Isso provavelmente é uma armadilha. Sem dúvida, deveríamos explorar uma estratégia diferente. Ela levantou uma sobrancelha intrigada. Estou toda ouvidos. O sorriso dele carregava um brilho predatório que fez um arrepio percorrer sua espinha. Nas táticas militares humanas, costuma-se dizer que a melhor defesa é uma ousada ofensiva. 20 minutos depois, Enera entrou confiantemente em sua grande câmara do conselho, Donnie ao seu lado. Ela se transformou de sua roupa de viagem para seu traje mais elegante. Um deslumbrante vestido esmeralda adornado com detalhes em platina, que brilhavam a cada movimento gracioso. Seu cabelo branco estava intrincadamente estilizado, enfeitado com grampos de joias que serviam a um duplo propósito como armas ocultas. Dan ficou resolutamente em sua armadura escura, agora realçada por uma capa formal que exibia orgulhosamente as cores de sua casa. Ao fazer sua entrada, os alienígenas reunidos torianos de alto escalão caíram em um silêncio respeitoso. 12 membros do conselho se alinharam de um lado da imponente mesa de obsidiana, enquanto representantes das 3 casas rivais ocupavam o lado oposto, com os olhos fixos nela, misturando curiosidade e antecipação. Nas distantes regiões de Krelvos, sua pele cinza azulada aprofundou-se em tonalidade, traindo uma mistura de surpresa e talvez raiva. No entanto, Lady Nix foi rápida em recuperar sua compostura. Lord Dravik foi o primeiro a se levantar, seus movimentos imersos em uma cortesia exagerada. Que inesperado, ele comentou. Fomos informados de que você estava atrasada no setor Epsilon. Com um ar de confiança tranquila, ela respondeu e tomou seu lugar à cabeceira da mesa. Dan ficou atrás dela, sua presença silenciosa um testemunho de força. Enquanto isso, fiquei intrigado, ansioso para descobrir a razão por trás dessa reunião do consórcio que havia sido convocada sem o meu conhecimento. Com um senso de urgência, Lady Morale interveio de forma suave. Isso é uma questão de preocupação imediata. Ela continuou. O diretor Voss destacou algumas irregularidades nas operações da nossa empresa. Sua voz permaneceu calma, mas ela não pôde deixar de notar como vários membros do conselho desviaram o olhar, seja por medo ou intimidação. Voss se inclinou mais perto, com uma expressão séria. Lady Nix, suas ações recentes levantaram preocupações em relação ao seu julgamento. Especificamente, sua decisão de redirecionar os recursos da empresa para causas humanitárias, assim como suas associações pessoais, levantou algumas sobrancelhas. Seus olhos se dirigiram de forma significativa para Dan, revelando a verdade subjacente do ataque.
Não se tratava apenas de uma busca por poder. Era uma afronta cultural. Na sociedade tradicional Tarien, uma associação próxima com não-tariens, especialmente humanos, era recebida com ceticismo pelas facções mais conservadoras. Eu entendo, ela disse, seus olhos percorrendo a sala pensativamente. Essas preocupações são sérias o suficiente para exigir uma reunião de emergência com nossas casas rivais, mas não são urgentes o bastante para trazer diretamente a minha atenção. Tentamos entrar em contato com você depois que um dos membros do conselho dela sugeriu uma comunicação semanal. Você recebeu alguma mensagem? Ela ativou seu display pessoal, projetando os registros de comunicação no ar acima da mesa. No entanto, não havia registro de tais tentativas. Que intrigante. Lord Taxis limpou a garganta, preparando-se para abordar o assunto em questão. No entanto, o diretor Voss apresentou evidências de decisões preocupantes que poderiam comprometer o valor para os acionistas. Um exemplo notável é o estabelecimento de um fundo de crédito de 5 milhões para um orfanato administrado por humanos. Hope Harbor, ela reconheceu, era uma instalação estabelecida sobre os restos de um antigo posto avançado de mineração da empresa de comércio Nix. Serviu como um refúgio para crianças órfãs devido a acidentes industriais, muitos dos quais foram resultado de negligência em minhas próprias operações. Seu olhar estava fixo em Voss. A negligência que o diretor Voss não apenas permitiu, mas que também escondeu ativamente por meio de subornos e relatórios falsificados, pairava pesadamente no ar. Sussurros circularam pela sala e a expressão de Voss se tornou ainda mais sombria. Ela enfrentava acusações infundadas, mas estava armada com fatos documentados. Com uma determinação resoluta, ela transmitiu arquivos para o sistema de exibição da mesa, revelando transferências financeiras para inspetores de segurança, pedidos de manutenção negados e a trágica realidade de 17 mortes evitáveis. Entre eles estava a mãe de uma criança toriana que agora vive em Hope Harbor. O ambiente caiu em um pesado silêncio enquanto as evidências eram apresentadas diante deles. Na cultura toriana, onde a busca pelo lucro muitas vezes ofuscava outros valores, tal corrupção aberta era considerada desonrosa, especialmente quando resultava na perda de vidas torianas. Esta reunião, onde sua voz se tornava mais forte a cada momento que passava, não é apenas uma discussão sobre os recursos da empresa ou minhas conexões pessoais. É, na verdade, um momento crucial em que o diretor Voss está tentando escapar da justiça por seus crimes ao orquestrar um golpe corporativo. Lord Dravik se mexeu em seu assento, uma sensação de inquietação tomando conta dele. As alegações que estavam sendo discutidas eram graves, mas permaneciam não comprovadas em qualquer tribunal de justiça. Para tratar disso, convidei um convidado especial para esclarecer a questão, anunciou ele, acenando em direção à porta. Nesse momento, as portas da câmara se abriram mais uma vez. Taryn entrou, guiando um homem torian visivelmente ansioso, vestido com roupas administrativas. Este é Jarl Mask, anunciou Enera com a voz firme. Ele é o ex-inspector de segurança da instalação Torres Prime. Hoje, ele concordou em testemunhar sobre os subornos que recebeu do diretor Voss em troca de relatórios de segurança falsificados. Voss levantou-se de repente, a incredulidade estampada em seu rosto. Isso é absurdo. Você não pode. Mas Enera o interrompeu, sua voz firme e inabalável. Eu posso, e já fiz. Assim como posso expor os incentivos financeiros que foram oferecidos a cada membro do conselho aqui presente, todos os quais concordaram em apoiar esta reunião ilegítima. Ela tocou em seu display mais uma vez, revelando mais um lote de registros financeiros incriminadores. Instantaneamente, a sala explodiu em caos gritos de negação, acusações voando e ameaças sendo lançadas. No entanto, em meio ao tumulto, Enera permaneceu inabalável, uma presença calma e constante ancorando a tempestade ao seu redor. Chega! A voz do Lord Dravik cortou o caos, exigindo atenção imediata. O comportamento do velho Torian se transformou de uma confiança arrogante para uma reavaliação pensativa e calculada. Parece que podemos ter sido enganados sobre certos elementos desta situação. De fato, Denira concordou. No entanto, não posso deixar de me perguntar, Lord Dravik, se sua propriedade suportaria o mesmo nível de escrutínio em relação às suas operações de mineração. E você, senhora Moral? E a sua casa? Talvez fosse prudente estabelecer uma comissão independente para revisar minuciosamente os protocolos de segurança em todas as casas de classificação de Torian. A ameaça era inegável e teve um impacto imediato.
Em meros momentos, os representantes da casa rival estavam elaborando desculpas educadas para se retirar graciosamente do mal-entendido que se desenrolava. Enquanto o pessoal de segurança se aproximava para deter Voss e os membros do conselho comprometidos, Enera se levantou de seu assento, exalando um ar de dignidade régia. Esta reunião está encerrada, anunciou o presidente com firmeza. Espero cartas de demissão dos membros do conselho implicados até amanhã. Com isso, a sala esvaziou-se rapidamente, deixando apenas Anira, Dan e Taren para trás. Muito bem, comentou Dan, sua voz baixa, mas cheia de admiração silenciosa. Isso foi executado de forma magistral. Eu tinha uma excelente estratégia, ela respondeu. Um pequeno sorriso de triunfo brincando em seus lábios. As evidências contra vós são substanciais, relatou Taren. Ele enfrentará a pena máxima sob a lei toriana. Enera acenou com a cabeça pensativa. E quanto à instalação de Hope Harbor? Tudo seguro. Nossa equipe relatou, sem distúrbios a relatar. Excelente. Você pode ir agora, Taren. Desejo falar com o Sr. Dan em particular. Assim que ficaram a sós, movi-me em direção ao visor da câmara, meu olhar vagando sobre os vastos oceanos que envolviam sua propriedade. Dan se aproximou, ficando mais perto do que a propriedade de Torian geralmente permitiria. Você tem muito em jogo hoje, ele comentou, seu olhar firme. Sua reputação, sua empresa, sua posição entre seus colegas, tudo está em risco. Por justiça, ela respondeu simplesmente, e talvez por algo ainda maior. Os olhos dele buscaram os dela, cheios de curiosidade. Quando eu te trouxe a bordo pela primeira vez, queria testar sua integridade. Deixei itens valiosos desprotegidos para ver como você reagiria. Ela continuou. Eu te vi com minhas moedas de ouro, e imediatamente tirei conclusões precipitadas. É uma reação natural para qualquer empregador cauteloso, eu suponho. Mas cheguei a uma realização, Hank. Ela se virou para encará-lo completamente, aproximando-se até sentir o calor que emanava de seu corpo. Enquanto me fixava em tesouros materiais, quase deixei passar a verdadeira joia que havia entrado silenciosamente na minha vida. No olhar de Dan, descobri uma calorosidade e profundidade que nunca havia encontrado antes. Na cultura torian, riqueza, status e poder são tudo. Ela continuou com a voz firme. Essas coisas moldaram minha existência por tanto tempo. Mas você me revelou algo completamente diferente. Compaixão dada livremente, sem nenhuma expectativa de retorno. Lealdade enraizada no respeito, não na obrigação. Estes são valores que eu nunca realmente apreciei até agora. As diferenças culturais podem ser bastante esclarecedoras, ele disse suavemente. Ela sorriu e levantou a mão, levando um momento para traçar a cicatriz ao longo de sua mandíbula. Na sociedade toriana, um gesto tão íntimo seria considerado altamente inadequado. E na sociedade humana, ele disse, segurando suavemente a mão dela na sua, isso seria visto como algo muito atrasado. O beijo que se seguiu quebrou todos os protocolos Torian em relação à hierarquia e status, e naquele momento, ela percebeu que não se importava nem um pouco. Seus lábios estavam quentes contra os dela, e seu abraço era ao mesmo tempo seguro e suave. Naquele momento, pela primeira vez em sua vida meticulosamente controlada, ela se entregou à sensação, permitindo-se sentir sem qualquer cálculo ou restrição. Quando finalmente se afastaram, ela apoiou a testa contra a dele. Um gesto de intimidade que preenchia a lacuna entre suas diferentes espécies. O conselho, sem dúvida, terá preocupações sobre esse desenvolvimento, ela murmurou. Deixe-os, ele respondeu, um meio sorriso confiante brincando em seus lábios, um que ela havia aprendido a valorizar. Eles testemunharam hoje o que acontece com aqueles que ousam desafiar qualquer Rynik. Ela riu, o som ecoando pela câmara formal. Desconhecido, mas revigorante. É verdade. Eu acredito que é hora de algumas mudanças na política da nossa empresa. Em primeiro lugar, devemos estabelecer uma posição permanente para um elo cultural humano. Ele acenou com a cabeça em concordância, claramente impressionado com a ideia. É uma proposta excelente, ele disse. Mas espero que essa parceria envolva mais do que apenas intercâmbio cultural. Um sorriso brincalhão cruzou seus lábios enquanto ela respondeu. Posso pensar em várias responsabilidades adicionais. A voz dela assumiu um tom sugestivo, um que certamente levantaria sobrancelhas entre seus associados de negócios. Para começar, você me acompanhará a Hope Harbor na próxima semana. Eu adoraria reconectar e explorar a possibilidade de expandir os programas educacionais do santuário.
Imagine a surpresa no rosto dos seus colegas ao testemunharem sua transformação de uma empresária implacável para uma filantropa dedicada. Deixe-os chocados. Ela respondeu, sua nova convicção brilhando. Descobri algo muito mais valioso do que a aprovação deles. Enquanto estavam lado a lado, suas silhuetas emolduradas pela imensa extensão do oceano, Anira não pôde deixar de refletir sobre a jornada que os havia levado a esse momento crucial. Ela havia solicitado a ajuda de um segurança e, no processo, descobriu um verdadeiro parceiro. Em sua busca por riquezas materiais, ela havia armado uma armadilha, apenas para perceber que o verdadeiro tesouro esteve bem na sua frente o tempo todo. Esse indivíduo notável, com sua compaixão e integridade, havia reformulado sua compreensão sobre riqueza, poder e conexão. Alguns desafios, ela concluiu, valiam a pena falhar de forma espetacular.